Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Nesta igreja, irmão, parece que é a minha igreja lá em Patiga. Por causa da maneira que os irmãos recebem as pessoas aqui. A Bíblia diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 11, o versículo número 1 até o versículo 3. Leiamos a palavra. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e nós te serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: com estas condições farei aliança convosco, que a todos os homens arranque o olho direito, e assim traga vergonha sobre todo Israel. E disseram-lhe os anciões de Jabes Gileades: conceda-nos 7 dias, para que enviemos mensageiro por todo o território de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, talvez você já ouviu as várias vezes, ou algumas vezes, você já ouviu alguém na igreja falar sobre esse episódio, sobre essa escrita que Samuel escreve no seu primeiro livro. E nós encontramos aqui, nesse texto que lemos, que Gileade, uma região que pertencia a Israel, que passou a pertencer a Israel antes de atravessar o Jordão. Aquela região era a região mais rica daquele estado, onde eles estavam. E ali foi deixado, nós vamos trazer a introdução para os irmãos entenderem a palavra. Ali foi deixado 2,5 tribos de pessoas ali naquela região. E naquela região ficou a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés. Então ficou 2,5 tribos antes de atravessar o Jordão. Como aquela região era muito rica, daquela região, a Bíblia cita que saiu Jefité era daquela região, Elias era daquela região, os juízes eram daquela região. Por quê? Aquela região era região rica. Ela não era lugar, não tinha condições de plantio, de mexer com a agricultura. Mas aquela região tinha algo muito rica, que trazia riqueza para o povo de Israel e para aquelas 2,5 tribos. Ali tinha uma resina que era tirada das árvores, que era um bálsamo. E aquele bálsamo, aquela resina, era onde
na região de Israel, estava ali pessoas que trabalhavam na área da saúde, médico. Os médicos de toda a nação de Israel viviam ali, porque aquela região, ela tinha remédio, resina, que era para perfume, os perfumes que era usado no templo, era tirado uma parte de Gileade. E Gileade era muito rica, porque ali extraía o bálsamo, que ele era para remédio, e além de remédio, ele era para perfumar. Esther, lá na Babilônia, ela foi 6 meses, ela foi usada esse bálsamo, esse perfume que era tirado daquela região. Então aquela região era muito rica. Nós estamos trazendo a introdução para os irmãos entender o que Deus quer falar com você nessa noite. E o que acontece? A Bíblia diz que no período em que estava a transição de juiz para rei em Israel, naqueles dias, Israel tinha rejeitado Samuel e eles tinham pedido um rei, e Deus mandou Samuel consagrar Saul como rei. Mas ainda estava naquela situação difícil em que ninguém sabia para que lado ia. A nação estava sem pessoas para o conselho, para administrar, para guiar o povo. Saul tinha sido consagrado a rei, mas ele ainda não tinha saído para a batalha. Ele ainda não tinha colocado na cabeça que ele era o maior de Israel. Mas olha o que acontece. O que nós podemos tirar de proveito desse texto? Naás, ele significa serpente do deserto. O nome Naás, na língua hebraica, ele representa serpente do deserto. E esse Naás, ele era descendente dos amonitas. Quem eram amonitas? Amonitas e os moabitas, eles eram o chicote de Deus para tratar com Israel quando eles pecavam. Todas as vezes que Israel pecava, Deus, a maioria das vezes, usou os moabitas e os amalequitas, amonitas. Os amonitas era o filho mais novo de Ló. Eram parentes de Israel. Mas esse homem, ele tinha o nome de serpente do deserto. Sabe por quê? Naás significa serpente do deserto. Porque os amonitas, eles moravam nas regiões desérticas. E quando eles pegavam as pessoas, e pegava como refém aquelas pessoas, ou como escravo, ele pegava e furava os olhos de todos os homens. Colocava os escravos cegos. E lá em Amós, capítulo 1 e versículo 13, você vai encontrar que os amonitas, eles pegavam, quando eles entravam na guerra, eles iam na cidade a qual eles queriam sitiar, e eles vazavam o ventre das mulheres grávidas. E as mulheres, colocava-se o feto, ficava como se fosse pendurado. Então, eles eram atroz. E o que eles fizeram? Aqui no texto que lemos, os
exército amonita, guiado por Naás, o que ele fez? Quando eles sitiaram Gileade, ele fazia isso aí, irmão. Ele sitiava a região para alagar, ou aumentar o território dos amonitas. E a intenção dele foi isso. Ele pegou Gileade e justamente ele entrou em Gileade, sabe, no período em que as pessoas estavam desorientadas. Todo em Israel estavam desorientados. Eles estavam sem, não tinha alguém que pudesse dominar, que pudesse guiá-los. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Naás chega, toma Gileade, e agora os anciões de Gileade chegam perto dele e dizem: olha, deixa nós servir ao Senhor. E ele disse: não, eu só aceito vocês me servir, ser meus escravos, se eu furar os olhos direito de cada homem dessa região. Nós vamos entrar agora no que eu quero deixar para a igreja. Por que os olhos direito? Porque, para os irmãos entender, naquele período, não era o nosso agora, na nossa era, naquela era, todo homem que nasciam em Israel, quando ele completava 21 anos, ele era obrigado a servir o país como soldado. Então, e a guerra daquela época era espada, lança e escudo. E ele pediu para furar os olhos direito dos soldados, dos homens daquela cidade. Porque se furasse os olhos direito, ele estava inútil. Ele não servia para nada. Porque na guerra eles usavam o escudo. E o escudo era colocado na mão esquerda. E na mão direita o soldado usava a espada. E na guerra o soldado não era visto o olho esquerdo. O olho esquerdo do soldado na guerra não era visto. Por quê? Estava na frente dos olhos o escudo. Então o escudo tampava os olhos esquerdos. E o direito, o olho direito, ele ia lutar contra o inimigo. Então, o que Anás disse? Olha, quero que todos os homens da cidade, da região de Gileade, fure os olhos direito. Porque se furasse os olhos direito, ele ia ter muitos homens na cidade, mas nenhum deles teria condições de guerrear. Porque com os olhos furados, os olhos direito furados, eles não tinham condições. E se o povo furasse os olhos direito, os homens daquela cidade, como os homens iam proteger a sua família, proteger as pessoas? Porque na guerra ele não poderia, ele estava com o olho direito furado. Então, era como se um cego em um tiroteio. E quando os homens receberam aquela palavra, os anciões disseram assim: olha, permita, dê para nós 7 dias. Aqueles homens daquela cidade, eles pediram o número exato de Deus, o número da perfeição. E a Bíblia diz que Naás deu para eles os 7 dias. Sabe por que Naás deu aqueles 7 dias? Por causa da situação em que Israel estava passando. Ele sabia que ninguém ia em socorro do povo de Gileade. Ele sabia que era impossível, pelos cálculos dele, era impossível alguém vir de Israel para proteger os da cidade de Gileade. E aí nós encontramos
que o aviso foi dado e Deus encheu o coração de Saul, e Saul desceu. Depois dos 7 dias, ele desceu e ele guerreou contra os amonitas. E Deus deu um livramento muito grande. O que eu quero deixar para a igreja nessa noite é o seguinte, irmãos. Na hora em que as coisas parecem que está tudo perdido para o crente. Quando você olha de um lado, a esposa está contra você, o esposo está contra você, os seus filhos estão contra você, os seus parentes estão contra você, você está desempregado, você está tendo dificuldade para sobreviver. E quando você se acha nessa situação, é o momento em que o inimigo ele vem para te destruir. A finalidade de Naás era furar os olhos para que eles ficassem cegos. E eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite. A mesma maneira, Satanás, o inferno, ele levanta contra eu, contra você, contra a nossa vida. E a vontade dele não é de tirar da igreja, é fazer você ficar cego espiritual. Porque quando a pessoa fica cego espiritual, ele não tem destreza para andar sozinho, ele não pode andar sozinho, ele não pode caminhar como as pessoas caminham pelas ruas ou por os lugares que for. Quando a pessoa está cego, ele é inútil. É o que Satanás faz com muitos cristãos, cega ele espiritual. Ele fica cego, ele não tem força, vontade para a igreja, ele não tem força para adorar a Deus, para ele está tudo bem. Então esses aí, quando a Bíblia diz que Satanás ele cega o homem, o crente mesmo, cega nas coisas espirituais, ele fica inútil. E Satanás não precisa preocupar com ele, porque ele é cego. Ele não pode fazer o que Deus mandou ele fazer. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada como cristão, na nossa vida como cristão, nós ficamos cegos espiritual. E a nossa vontade, eu não vou na igreja, eu não quero ir na igreja, hoje eu não vou ficar em casa. Tanto faz ser crente na igreja ou em casa, para mim, é quando a pessoa está cego espiritual, irmão. A cegueira espiritual vem sobre ele, ou sobre ela, e de uma maneira que a pessoa, ele fica inútil na casa do Senhor. Então esse que está cego espiritual, a Bíblia diz que Satanás não preocupa com ele. Mas nós vamos aprender uma coisa importante nessa noite. Quando nós estamos cego espiritual, nós estamos como o servo de Eliseu, que quando a cidade foi cercada, ele saiu do lado de fora, não sei se foi lavar o rosto ou o que ele viu um tanto de soldado inimigo ao redor de Dotã. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele volta para dentro e fala assim: meu senhor Eliseu, nós estamos cercados. Nós não temos condições de dar nem um passo para frente ou para trás. Nós estamos arruinados. E o profeta falou com ele assim: volta lá fora. Olha agora na frente, atrás de todos os soldados, o exército. E a Bíblia diz que quando ele olhou, o profeta falou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que está ao nosso redor. E quando ele viu carros e cavalos de fogo ao redor deles, ele voltou e disse: eu não sabia que o Senhor é tão poderoso. Nós estamos cercados por inimigo, mas nós estamos também rodeados pelo exército de Deus. Irmãos,
Na nossa vida acontece a mesma coisa. Satanás quer fazer você ficar cego espiritual, para você não dar lucro na casa do Senhor, para você não fazer nada para o Senhor. Mas nós aprendemos uma coisa. Capítulo 3 e versículo 18 de Apocalipse. Nós vamos encontrar lá Deus dizendo para a cidade, para a igreja de Laodiceia: compra de mim ouro refinado. E tenha o colírio para abrir os teus olhos, para que você veja. E a palavra de Deus nesta noite, para mim e para você nós temos um colírio que está na mão do Senhor Jesus. E Ele quer conceder esse colírio para abrir os seus olhos, para ver que você não está sozinho. E se você estiver cego espiritual, você terá a visão novamente. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca desampara aqueles que o servem. 24 horas. Você está dormindo, os anjos do Senhor estão lá ao seu redor. Você está pela rua, o Senhor está te acompanhando. Por isso que a Bíblia fala assim: olha, nenhum mal chegará à tua tenda. Nada vai destruir a sua vida. Sabe por quê? Porque você está guardado pela palavra do Senhor. E aqueles que servem ao Senhor, nada pode acontecer. Sabe por quê? Pode acontecer de o Satanás pode levantar contra a sua vida, porque acha que você está cego. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem o colírio para abrir os seus olhos e para te mostrar que você é importante para Ele. Nós somos importantes para Deus. Mas Ele esqueceu que aquele povo, aquela região, pertencia ao povo de Deus. E quem estava no comando não era Ele, era Deus. E se Deus estava no comando, nenhum mal pode chegar até a sua vida. O mal pode vir, mas Ele te dá a libertação. O mal pode vir, mas Ele te dá o escape. Por isso que o rei Davi, ele disse assim: olha, eu posso vencer qualquer exército, porque o Senhor está comigo. E Ele disse: ainda que colocasse na minha frente uma barreira, um muro, todavia eu conseguiria saltar sobre este muro e sair vitorioso na frente, porque quem está comigo nunca perdeu uma batalha. E se Ele nunca perdeu uma batalha, você também não irá perder a sua batalha como cristão. A nossa luta é tremenda. Paulo, ele disse que a nossa luta não é contra nem a carne, nem o sangue, mas contra as potestades que habitam nos lugares celestiais, que está acima da sua cabeça. Mas uma coisa é, eles não podem segurar a sua oração. Eles não podem deter a sua oração. Sabe por quê? Lá no Velho Testamento, no tempo de Daniel, quando você orava, o anjo levava a sua petição, oração. E ele trazia para você. Mas nós estamos no tempo da graça. Quem comanda a igreja é o Espírito Santo. E quando nós estamos em dificuldade, a Bíblia diz assim: e o Espírito, com gemido inexprimível, ele leva até Deus a nossa súplica, a nossa oração, e Deus olha para você e diz: não, eu mandarei a vitória. E a vitória vem, sabe quem? É através do Espírito Santo, não é através de anjo. Lá no Velho Testamento era, hoje não, é através do Espírito Santo, porque Jesus, Ele disse assim: olha, Ele ficará convosco todos os dias,
até a consumação do século. E se nessa noite, ou se na sua caminhada, você está sentindo que você está cego espiritual, que você tem perdido a visão espiritual, lembra, nessa noite, o Espírito de Deus, Ele tem o colírio para colocar nos seus olhos espirituais e você vê além do seu sofrimento, vê além da sua dificuldade. Sabe por quê, irmão? Quando nós olhamos só a nossa dificuldade, nós esquecemos que além da nossa dificuldade tem um Deus que tudo pode e que está ao seu lado. E às vezes nós esquecemos, mas nessa noite, lembra, se você sentir que você está espiritualmente, você está fraco, a sua visão espiritual está tão apagada, quase você não enxerga. Lembra que nessa noite o Senhor tem o colírio para abrir os seus olhos e para te dar a alegria da salvação novamente. O salmista falou assim: Senhor, de tudo quanto eu tenho, que eu já possuí, não tira de mim a alegria da tua salvação. Não tira de mim, não afasta. E nessa noite Deus pode te abençoar de uma forma especial. Naás, ele esqueceu que quem estava no comando era o Deus de Israel. E nessa noite eu alerto você, eu digo para você que você não está servindo homem, você não está servindo a qualquer pessoa que aparece e te convida para você trabalhar. Não, você está trabalhando, você está servindo um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. E o salmista, no Salmo 139, ele disse assim: olha, ainda antes de nascer, antes de eu ser formado informe no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia o meu nome, já me conhecia pelo nome, já sabia tudo sobre mim. Então lembra, irmão, lembra, você está servindo o Senhor neste século, mas lá, na fundação do mundo, lá no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele sabia que Ele estava morrendo por sua causa, que você estaria aqui nessa cidade adorando o nome dEle, dizendo que Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele tudo pode fazer na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que possamos, irmãos, estar com os nossos olhos espiritual aberto para ouvir e para entender a palavra de Deus. E nós continuamos a pedir as orações dos irmãos, né? Nós vamos ficar mais uns dias aqui por causa da passagem que já compramos, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar junto com os irmãos na medida do possível para adorar esse Deus que tudo pode fazer em nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.